São 21h40, conforme ficou combinado. Vamos então começar com a parte da formação ou apresentação da parte do já bem conhecido e antigo programa. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto dele, ou o apreço que eu tenho por ele. Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas à Forever Living, a empresa do Aloe Vera. Deixa-me aqui tirar isto. Assim. Portanto, esta aqui será a nova imagem gráfica do Vital 5. Basicamente, ele mantém-se inalterado na sua gênese e não é por nada que, muito provavelmente, eu pessoalmente acho eu que é o mais antigo combo, pelo menos que a Forever tem, conjunto de produtos específicos, e daí, e por algum motivo mesmo, que a Forever tem no fundo, continua a ter este conjunto de produtos, porque os benefícios que ele tem e os resultados que tem vindo a ter são de facto muito interessantes. Mas já vou falar deles mais à frente. Tenho que vir aqui. Então, porquê o Vital 5? Porquê? Eu já falei várias vezes dele, mas porquê? É um programa que está feito para ter uma nutrição avançada, mas feita de uma forma simples. Nunca esquecer que a filosofia da Forever é dar produtos de grande qualidade, selecionados das melhores fontes que a natureza nos pode premiar. Contudo, é sempre muito importante salientar que a Forever, e a parte da filosofia da Forever é, nós temos suplementos alimentares e, como o próprio nome indica, eles devem ser um complemento, devem ser encarados como um complemento daquilo que deve ser uma alimentação variada, equilibrada e saudável, inserida também num estilo de vida ativo e ele também saudável. Já falámos várias vezes sobre isso e não me vou alongar muito mais sobre o que é que são esses temas, ou, aliás, o que é que quer dizer cada uma destes temas, nutrição, saudável e assim por diante. Poderemos um dia mais tarde tocar novamente nisto. Conjunto de produtos potentes e de ação sinergética. Mais à frente eu vou mostrar, quanto a mim, qual é que é a maior ação sinergética que há entre produtos, ou algumas das maiores ações sinergéticas que há entre produtos, e o facto de elas estarem aqui fazem toda a diferença. Ácidos gordos essenciais, que é um dos produtos que tem o Vital 5, revolucionário sistema de transporte e entrega de nutrientes, melhoria do sistema cardiovascular é uma das consequências, controle do colesterol é outra, e aumento das defesas será então outra. O conteúdo do Vital 5, também conhecido agora como V5. Ora bem, o novo conteúdo do Vital 5, em termos gráficos, o produto que está aqui, que difere imensamente ou significativamente do anterior, é este aqui, o Active Pro B, porque tem de facto algo de mais trabalhado, mas de resto, basicamente, estamos com os mesmos produtos. Temos o Aloe Vera Gel, que também teve uma melhoria, não tem qualquer tipo de adição de químicos, já o anterior não tinha, e contém 99,7% de polpa de aloe vera. De salientar que vocês podem ter aqui 4 garrafas de Aloe Vera Gel ou 4 garrafas de Berry Nectar, 1 litro cada. Tem depois uma embalagem de Agi+, uma embalagem de Daily, uma embalagem de Active Pro B e também uma embalagem de Arctic Sea. Não poderia deixar de ser, claro que não podia deixar de ter também um manual de acompanhamento, que não é menos importante que os produtos que lá vêm, porque ele também segue, no fundo, a mesma lógica que seguiram, por exemplo, o C9. Portanto, o manual e a forma de tomar os produtos e as quantidades é que fazem a diferença toda. O Aloe Vera Gel, já temos falado imensamente sobre ele. A apresentação que nós temos aqui é exatamente a mesma do que aquela que já falámos inúmeras vezes. Porquê? Não é pelo facto de ele estar agora no Vital 5 que ele vai ser diferente. Continua a ser o mesmo, tem um efeito desintoxicante, no fundo, de limpeza intestinal, de ação hidratante. Porquê? Porque ele tem uma boa quantidade de água, mas tem também uma interessante quantidade de polpa de aloe vera, e que contém uma substância que faz com que a água, por exemplo, penetre mais facilmente todas as camadas da pele, do epitélio, e que vai hidratar o corpo em profundidade. É muito rico em nutrientes, como eu já disse várias vezes, tem mais de 200 substâncias
com características, com capacidades nutricionais muito interessantes também. É muito rico em vitaminas, minerais e muito mais do que isto ainda. E aqui nesta parte, como vocês veem, a parte interna, parte íntima do intestino delgado, e ele vai ter a sua ação muito importante aqui nestas microvilosidades, onde depois vai permitir que haja uma melhor absorção de nutrientes, de outros nutrientes e também a própria absorção da água que será feita depois no intestino grosso mais à frente. O Forever Daily é o segundo produto que nós estamos aqui a abordar, e este também foi um produto extraordinariamente interessante porque ele difere muito dos multivitamínicos e multiminerais que já existem no mercado. Desde logo porque ele é de origem 100% natural, não tem qualquer tipo de corantes artificiais, gorduras de palma hidrogenada, por exemplo, açúcares adicionados, álcool, alguns têm também uma parte de álcool para fazer o tratamento dos produtos que são postos no mercado, não tem talco ou outros elementos não naturais que outros multivitamínicos bastante conhecidos até têm. Então, o que é que ele contém então? Ele contém 14 vitaminas, 10 minerais, o rácio é o perfeito, ou seja, a quantidade de cálcio será num rácio perfeito para permitir que, por exemplo, o ferro também seja muito bem absorvido. Temos depois 20 tipos de frutas e vegetais especialmente selecionados. E aqui faz também alguma diferença, porquê? Porque, como nós já sabemos, sempre que as vitaminas são consumidas ou comidas, por exemplo, na fruta, o facto de ter algumas substâncias, não se sabem bem quais, mas o que é facto é que quando as vitaminas estão juntamente com frutas e vegetais, elas são muito mais facilmente absorvidas. O revolucionário sistema de transporte e entrega que permite que todas as partes do nosso organismo recebam então estes nutrientes fantásticos que existem dentro do daily, como eu estava a dizer, estas 14 vitaminas, 10 minerais e oligosacarídeos do aloe vera, e isto tudo vai ajudar no fundo o metabolismo, ou seja, o funcionamento do organismo. E aqui, se atentem a este gráfico, que é um dos maiores exemplos da sinergia que há. Como vocês veem ali a branco, é a toma de vitaminas, neste caso é a vitamina E, somente a vitamina E, e aqui neste gráfico a verde tem tal 3.1 vezes, ou seja, quando a vitamina E é consumida juntamente com o aloe vera gel, a sua absorção é 3,7 vezes superior de que quando é só tomada a vitamina E, neste caso, quando é só tomada a vitamina E em separado. Mas isto nós podemos extrapolar, ou seja, podemos também levar isto para as restantes vitaminas e faz então toda a diferença. Mais uma vez, e aqui é um dos grandes exemplos daquilo que eu tinha para vos dizer, do sinergismo que há entre os produtos que a Forever conjuga nos seus combos, nos seus packs, e que fazem toda a diferença, e aqui é um dos maiores exemplos do sinergismo que há entre produtos. De seguida temos o Arctic Sea, também já muito conhecido. A Forever faz questão de selecionar o peixe, faz questão de extrair as gorduras do peixe, faz questão de desenvolver material, ou seja, as máquinas para fazer a mistura, a emulsão destes ácidos gordos, destes ômega 3, para dar umas cápsulas riquíssimas em ômega 3 de altíssima qualidade, sem qualquer tipo de contaminantes, não tem chumbo nem mercúrio, isso faz muita diferença, não contém chumbo nem mercúrio. A Forever tem sistemas de membranas que fazem a filtração e ultrafiltração dos produtos, e tudo isto é produzido pela empresa sem qualquer tipo de intermediário. Ácidos gordos essenciais, porque é que são essenciais? Ou seja, gorduras essenciais, porque são aquelas que o nosso corpo precisa mesmo delas para funcionar corretamente e não tem a capacidade de as produzir. E o que é que faz estes ácidos gordos, nomeadamente o ômega 3? Ajuda a controlar os níveis de colesterol, e aquilo que eu quero dizer é mais o LDL, ou seja, aquele mau colesterol, ajuda a prevenir que ele atinja valores desaconselhados, promove um bom funcionamento cardiovascular, aumenta o bom colesterol, que é o tal HDL, facilita o bom funcionamento cerebral e não só, facilita também o bom funcionamento ou promove um bom funcionamento ocular, ou seja, dos olhos, e tem também uma interessante ação anti-inflamatória.
De salientar que o rácio é perfeito, ou seja, 50-50 nas duas maiores frações do ômega 3, aquilo que é muito difícil de nós encontrarmos nos ômega 3 que existem no mercado, o nosso de facto tem esse rácio de 50-50. Seguidamente temos o Active Pro B, já falámos dele várias vezes, e aqui não há mais nenhuma novidade, ele não vai ser diferente por estar no Vital 5, não vai adquirir poderes mágicos, e ele vai, no fundo, conter também aquela ação sinergética com o aloe vera. Como vocês veem, o aloe vera é mesmo a base de todos os conjuntos que nós temos. O que é que ele vai fazer aqui? Uma vez que nós temos algumas fibras que existem dentro do aloe vera, estas bactérias vão estar aqui nesta parte interior do intestino, e o que é que elas fazem, estas bactérias? Elas promovem defesa do nosso organismo quando há, por exemplo, agressões de agentes externos, promovem também a produção de alguns tipos de vitaminas, ajudam na absorção de outros nutrientes, ajudam na parte digestiva, enfim, são bactérias simbióticas, mas que elas também precisam de ser alimentadas e ter um bom ambiente para que se possam multiplicar e viver de uma forma saudável. E isso, o aloe vera, pela sua constituição, vai também permitir que elas vivam saudáveis nesta parte do intestino, que aqui as microvilosidades, aqui pelo meio, enfim, e elas possam se desenvolver e viver felizes, ou seja, o aloe vera tem uma ação pré-biótica. Isto é um probiótico, é pró-vida, e a ação pré-biótica do aloe vera permite então que as bactérias tenham uma melhor ação dentro do intestino e que se possam multiplicar de forma correta. Epá, como é que ficou isto? Seguidamente temos o Argimais, ok, assim está melhor. Um produto extraordinário, com base na arginina, na L-arginina, que em 1998 deu origem a um prémio Nobel, a sua descoberta. Já agora, o indivíduo que a descobriu é um dos conselheiros da Forever Living, é um prémio Nobel que também trabalha em parceria com a Forever Living, e que era o Dr. Fred Murad. E o que é que acontece? Esta molécula, quando foi descoberta, descobriu-se de facto que ela tem ações estrondosas para o bom funcionamento do nosso organismo. Estimula a libertação da hormona de crescimento, que é aquela que nos permite ter um sono mais reparador, mais regenerador, ajuda no sistema imunitário na medida em que dentro do Argimais não está só a arginina, como vocês veem lá, é Argi mais. O que é que ele tem de mais? Tem algum complexo vitamínico, tem algumas vitaminas também, e tem depois a ação dos frutos vermelhos, com uma ação antioxidante, e isto vai também ajudar o sistema imunitário, ajuda no aumento da massa muscular. Se nós praticarmos uma atividade física, ele vai permitir que a nossa massa muscular também seja melhor nutrida, melhora a sensibilidade à insulina, naquelas situações em que a insulina também tem que ser utilizada para, por exemplo, nutrir as células, ou alimentar as células do nosso corpo, aumenta o metabolismo das gorduras, melhora a função sexual, porque uma vez que ela tem aquela ação vasodilatadora, permite que os órgãos sexuais sejam mais irrigados a nível sanguíneo, melhora o controle da tensão arterial e melhoria significativa em todo o sistema cardiovascular. Isto é alguma das características que tem o Argimais e fundamentalmente pela ação da tal arginina, que se pode explicar e ver aqui. Isto são dois tubos, basicamente imaginem que eles são a mesma artéria. Do lado esquerdo vocês veem que a artéria está no seu diâmetro normal. Quando nós ingerimos a L-arginina, o que é que ela vai fazer? Vai permitir que seja produzido este NO, e este NO tem uma ação vasodilatadora e, como vocês veem, a artéria passou deste calibre para este calibre. Então o que é que acontece? Todo o sangue circula muito mais facilmente, vai exigir menos esforço ao nosso coração para bombear o sangue, ou seja, um tubo de água que tem este diâmetro tem mais dificuldade em escoar, por exemplo, um tanque de água, imaginemos, um depósito de água, do que um tubo com este diâmetro. Portanto, mesmo o próprio coração não vai precisar de fazer tanto esforço para bombear a mesma quantidade de sangue, e depois chega mais sangue rico em nutrientes e oxigênio às células, e por outro lado também sai com mais facilidade, por exemplo, o dióxido de carbono e os detritos metabólicos que têm que ser excretados. Portanto, nesta ação, o Argimais tem um contributo estrondoso, mesmo muito interessante, em termos de ajuda no funcionamento cardiovascular.
Depois, e não menos importante, e quando eu digo que considero o Vital 5 um produto extraordinário na parte nutricional, porque foi muito bem escolhido, os produtos foram muito bem escolhidos e o protocolo também foi muito bem desenvolvido, tendo em conta as quantidades que são tomadas ao longo do dia e ao longo do mês, o Vital 5 tem também esta capacidade muito interessante de poder ser uma excelente ferramenta de trabalho. Portanto, nós ou o vosso cliente consome o Vital 5 durante um mês, experiencia todos os benefícios que vai adquirir ao consumir o Vital 5 e depois ele próprio pode, no mês seguinte, por exemplo, sugerir o Vital 5 a outras pessoas. Como vocês bem sabem, nós temos maior capacidade de promover os produtos que nós experimentamos e que gostamos e depois sai-nos muito mais facilmente esta transmissão de satisfação para com os outros e depois, por assim por diante. E como vocês veem, o aumento em termos de pontuação é exponencial, passa de 6.3 cc's e para 32.55 cc's para 170.1 cc's e como vocês bem sabem, a partir de 125, julgo eu, ou 150. Eu estou a dizer isto porque também não sou um expert brutal em termos de pontuações e assim por diante, mas aqui é garantidamente, vocês são garantidamente já gerentes ou as pessoas a quem vocês venderem os vossos produtos. Portanto, aqui fica mais uma estratégia de vocês desenvolverem o vosso negócio e não ficarem somente pelo consumo do produto, ou pelo menos quando vocês disponibilizam este produto aos vossos clientes, depois também dar-lhes a entender que se eles quiserem, eles próprios, dar os benefícios do Vital 5 aos seus amigos e familiares e com isso desenvolver o início daquilo que pode vir a ser um grande negócio, uma grande atividade profissional, tem aqui uma excelente ferramenta de trabalho. Ele vale um ponto, sensivelmente, um pouco mais que um ponto, e como vocês veem, em 2 meses fazem os tais 2 pontos e já chegam a patamares superiores e assim por diante e assim por diante. Portanto, eu não podia deixar de mostrar esta imagem. Quem está há mais tempo na Forever conhece esta imagem, ela já é bastante antiga, tem pelo menos 4 anos, nós adaptámos-la agora aqui no fundo com os novos produtos e com a nova imagem para que ela esteja atual. Portanto, let's go, mais uma vez, vamos então fazer o Vital 5, vamos patrocinar com o Vital 5, vamos promover o Vital 5, mais uma vez vos digo, é uma excelente ferramenta de trabalho e para fazer as encomendas, aquilo que eu já vos disse, que já foi dito várias vezes, utilizem o site, os próprios portos de envio são mais baratos, façam telefonemas quando é estritamente necessário. Eu não sei como é que estão as coisas em Espanha, eu hoje ouvi nas notícias que o estado de emergência deles vai continuar por mais 15 dias, não sei se estão ainda em confinamento, se não estão, sinceramente não sei, de qualquer forma, tentem utilizar o telefone somente para situações de necessidade maior. Para fazer as encomendas, utilizem os meios digitais e depois anexem os comprovativos de transferência e até é muito mais rápido vocês receberem as encomendas em casa e, mais uma vez, caso não atinjam os 200 euros, os portos serão sempre mais baratos. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção e agora vou interromper aqui o compartilhamento